Salve, salve mil vezes salve Rita Lee, salve Brasil e salve Aline Midley, a nossa convidada de hoje, jornalista, âncora do J10 na Globo News, e salve Celeste, na barriga de Aline. Muito bem-vindas, e é Celeste que faz a gente entrar numa roda maluca, que é a da despedida e da louvação da chegada. Então, por Celeste, a gente vai também fazer um programa de felicidade, porque é uma vida que chega. O Saia de hoje é uma homenagem à Rita Lee, a musa roqueira que nos deixou ontem. Rita estrelou a primeira formação do programa, lado a lado, com Marisa Hort, Mônica Waldvogel e a saudosa Fernanda Young. O lugar dela nesse sofá estará marcado para sempre. Eu não me canso de agradecer. Eu não me canso de agradecer, porque é uma obra irretocável nas suas canções. Não tem ruim, não tem um disco ruim, não tem uma canção ruim. Pode ser que você não entenda naquele momento, mas dali a pouco você fala, puta, era isso que ela queria. E como comportamento, aqui nesse sofá, cara, olha como a gente encaretou. Eu ia falar isso, como a gente é chata, Careta. sem graça. Não tá rolando uns beijos aqui de vez em quando? Nada. Não tá. Até rolou, mas não teve língua. Não teve língua, foi selinho. Aquele beijo é sensacional, foi uma resposta. A imprensa estava falando que a Rita ia sair do programa porque não se dava com a Fernanda. Imagina, tipo, a Fernanda e ela, acho que era a filha menina que ela não teve. Aí ela vai daquele... Aquele beijo foi bom, hein? E foi de verdade ali, né? Não foi produzido, foi ali na Não. espontaneidade. Saiu, de língua, gostoso, molhadinho. Marisa gritou, né? Ai, que delícia, né? Não, Marisa gritou de língua. Eu gritaria, que delícia! Que inveja! Quero também. Não, é tipo, eu tenho inveja dessa ousadia. Dessa o liberdade, mundo foi né? encaretando, né? Foi. Sim. E ela é muito espontânea, né? Ela é muito espontânea, sempre foi muito espontânea. Isso é admirável, tem que ter coragem para ser espontânea de verdade, né? Principalmente hoje, né? Exato. Eu acho que ela tinha essa decepção com esse planeta aqui. Um dos fatores era esse, né? Ai, que gente careta. Ela é essa, é isso, para mim ela é muito bruxa, ela é muito feiticeira, ela é fada, ela é tudo isso que ela entende. E eu falo no presente, eu não consigo, enfim, Não dá. ela entende a subjetividade da vida e do feminino e ela traduz isso de uma maneira esplêndida na sua obra e na forma de se expressar, assim. E eu tenho a Rita como... Ela ocupa um lugar na minha vida, um papel na minha vida que pouquíssimas pessoas, coisas, entidades ocupam, que é quando eu estou na dúvida de alguma coisa, se eu devo ou não devo fazer, se está certo ou não está certo. O que a Rita faria? O que a Rita pensaria? E com isso, e aí eu abro um sorriso e sigo com audácia e sem medo de ser quem eu sou, de me colocar do jeito que eu preciso. De estar onde estou. De estar onde estou. E eu agradeço, então, muito ela, né, Santa Rita de Sampa, porque ela tem esse lugar na minha vida, assim, muito místico e mágico. Uma artista que foi censurada, uma artista que foi perseguida, uma artista que incomodava e que tentaram silenciar e que escrevia, exato, sobre ser ela. Era uma forma muito Sobre essa bonita. audácia, sobre existir sendo quem é. E a Bela falou sobre expressão, eu tô vestida de Rita hoje. Eu busquei um figurino, a gente tem a foto? Tem a do figurino foto. dela? Tem. Tentei. Olha Olha lá. lá. Acho que todo mundo quis hoje trazer... Todo mundo Alguma referência, né? Trazer alguma referência de Rita, seja na minha camiseta, seja no coraçãozinho. Eu sonhei, olha, nossa, eu sonhei que nós todas estávamos com um coraçãozinho. Acabei de lembrar que eu tive esse sonho. Uau! Sonhei de ontem para hoje. E é muito curioso que ela falava muito sobre a morte, né? Ela parecia ter uma relação tranquila com a morte. Sabia que era uma coisa inevitável. Falou muito na biografia dela também, de ter que lidar com a morte de muitos amigos. Nossa, aquele texto, ela teve que Aline. viver isso. Que a Astrid leu ontem para o Jornal das 10, eu fiz esse pedido a ela, porque aquele epitáfio
da Rita Lee. Eu tinha lido já a autobiografia dela, logo que foi lançada, mas eu não me lembrava desse trecho, quando ela falava sobre como seria a morte dela, noticiada, vivida. Exatamente. E ela fala da palavra, da frase na lápide, e até ali ela consegue ter uma reverência única, uma autenticidade única. Querida, tudo aquilo aconteceu. Tudo aquilo aconteceu. Não é? As rádios tocaram, as televisões fizeram. Mas alguns políticos se atreveram. Só vi um, mas o que eu vi lá podia estar. Que foi o Suplicy, todo mundo brincou, porque o Suplicy corre numa outra estrada. Ele e ele chegou brincando e falou, ela falou que não queria político, mas eu vim. Aí a irmã dela falou, não, você... E todo mundo acolheu muito ele. E eu estava falando isso da relação dela com a morte, porque eu acho que ela via a morte como parte natural, como a gente deveria ver também, só que a gente sofre um pouco mais, talvez, do que ela, pela evolução que ela tem, talvez ela compreendesse melhor. E via como parte natural da vida e como algo importante para a gente valorizar o que a gente realmente precisa valorizar. Eu falei isso porque, quando eu estava saindo do hotel ontem, eu estava puta, porque eu tinha perdido uns anéis que eu amava, que eu tinha acabado de comprar. E estava muito chateada, porque eu perdi aqueles anéis, e estava mal-humorada, estressada. E quando eu entrei no carro, eu descobri que eu tinha perdido Rita Lee, sabe? Então, eu acho que quando ela fala sobre a morte, sobre a importância da gente valorizar o que é importante, Rita nos deixa até, ensina até como está nos deixando, né? Exato. Passou um filme assim na minha cabeça, falei, caramba, né? Como que a gente está tratando, cuidando, lidando com os nossos grandes ídolos, com as nossas grandes joias de verdade. E, eu acho que a contribuição dela para a música brasileira, assim, é inquestionável, né? E o que mais me chama a atenção, realmente, é a forma de encarar a vida, assim, né? Que tudo para ela era um eterno foda-se. E isso que você falou, né? Tipo, tinha que ter muita coragem para estar ligando o foda-se o tempo inteiro, assim, porque é uma coisa que a gente tem dificuldade hoje de fazer, né? A gente está o tempo inteiro pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, calculando como que eu tenho que ser, como que eu tenho que sentar, como que eu tenho que agir aqui no sofá, como é que... E ela realmente ligava o foda-se, não era uma coisa só... Era genuíno. Era genuíno. Reza a história do Saia Justa que quando estavam criando o programa e o nome dela foi um dos primeiros a ser pensado, claro que a gente, né, tem aquele... não, né? Falar o nome mais fácil. Não vai querer. Vai topar. Imagina, artista, trabalha pra caramba, vive viajando. E ela topou, cara. A gente foi uma sorte grande. Para minha adolescência, então... Para minha também. Crescer vendo Rita falar, se expressar. Eu lembro que ela falou uma coisa no Saia, que era... quando ela já estava morando... Ela estava morando separada. Era casada, mas morando separada. Eu achava, meus pais sempre tiveram banheiros separados dentro de casa. E, gente, pode ser casado e morar, então separado? Que mulher maravilhosa! E deu um clique na minha, sabe? Aquela coisa... Você acha que eu vivo isso porque eu aprendi com quem? Cara, na hora que ela fala isso, é uma liberdade pra mim. Muita! E eu fui viver isso. E um relacionamento extremamente bem-sucedido, lindo, maravilhoso. Morava primeiro era um em cada andar. Olha que a vida ideal essa, inteligentíssima. Mas na hora que a Bela estava falando, Gabi olhou para mim e falou do tricô que ela fazia, porque ela fazia esse tricô quando ela não queria falar daquele assunto. Pense nos dias de hoje, paga pelo GNT, não querer falar. De vez em quando eu faço um tricôzinho aqui, tá? Mas a gente fica bem puta contigo. Tem nem o tricô na mão, né, Larissa? Sim, é o tricô invisível aqui, ó. Não saiu não com o cachecol desse seu tricô, minha filha. Ô, Astrid, eu acho que eu lembro muito de você quando eu vejo o vídeo dela também falando sobre a forma que ela encara o passar do tempo, o envelhecer, que ela fala que tem dois tipos, né? Tem a perua e tem a feiticeira. Sim. Que você pode... A perua vai tentar esconder de todas as formas os sinais do tempo e a feiticeira vai usar o tempo para poder ter mais poder. Né? Ela fala, eu sou feiticeira. Mas tinha um pouquinho de perua também. Nada contra perua, até gosto Nada de contra perua. Mas eu sou feiticeira. Tinha um pouquinho de perua também. Mas ela falava abertamente sobre a dificuldade de lidar com o tempo. Isso eu achava bonito também, corajoso, nas entrevistas, né? Na verdade, As no pessoas último... sempre enalteceram ela pela vivacidade dela, pela verdade dela. E ela falou, não, mas para mim é uma barra envelhecer. Acho difícil pra caramba. No último ensaio que a gente com fez com ela, que foi
em momentos de pandemia ainda, ela estava em casa, eu estava sozinha no estúdio, as meninas em casa. Ela estava já curtindo, 2020, ela estava já curtindo essa onda. A nossa Rita também abriu caminho para as mulheres para cantar e falar de sexo, de menstruação, de intimidade, de masturbação, com muita espontaneidade e alegria. Agora vamos lá, vocês lembram de descobertas ouvindo Rita, Aline? Não, mas eu já tive... Não, quer dizer, sim, mas de processo. Eu já tive namoros muito gostosos ouvindo Mania de Você. E todas. Quem não? Quem nunca? Transa, disco Transa de Caetano Veloso. Também, tá meio nesse Mania lugar. de Você, estão ali. Exato. Hit da... Mas engraçado que Mania de Você, a história da música é muito incrível, né? Que ela gravou com o Roberto logo depois de uma transa, ela fala, os dois ainda suados. E eu demorei, eu amava essa música, já tinha namorado com essa música, mas eu demorei para sacar a pegada da música. E como o prazer feminino estava como protagonista ali. Isso foi muito importante para a gente. Isso foi muito importante para a gente. Então, Mania de Você teve várias fases na minha existência feminina. Quando eu era adolescente, quando eu estava mais jovem, quando eu comecei a descobrir a minha sexualidade, minha primeira trans ouvindo essa música. E hoje, uma mulher de 40 anos, com 30 e poucos, eu falei, gente, olha o que ela está dizendo nessa música. O prazer, seu prazer de ter prazer comigo. Uau! Né? Então, a Rita também foi me ajudando a construir o meu feminino, a minha força feminina e as minhas liberdades femininas também, porque as músicas foram ganhando novos significados com a minha maturidade, com a minha consciência. E de um jeito que eu gosto muito, que é um feminista sem ser, né? Ela não gostava, né, de falar muito disso, de ser feminista. Não, mas porque... é uma rejeição de cartilha. Tudo que tem... E aí eu acho que a minha admiração está nesse lugar, que é de uma absoluta liberdade, de uma absoluta independência. É isso aí. De o meu posicionamento e o meu ativismo é meu. Ele não tem um lugar descrito, ele não tem um caminho não tem uma cartilha, traçado, né? não tem a cartilha. Não eu tem um não líder. sou subserviente a nada. Ela não queria levantar bandeiras. A não ser a mim mesma. É o que eu penso, é a minha verdade. Se por acaso coincidir, que bom. E se não coincidir, bom também. O que até ajuda o feminismo, né? Porque o termo, às vezes, está tão desgastado que a pessoa nem acessa aquela informação por conta da... E porque não é único também. A gente... você traz muito aqui a questão do feminismo negro, que é um movimento que se contrapõe a uma vertente do feminismo que excluiu as mulheres negras durante muito tempo. Então, a gente tinha um feminismo que não falava da vivência de todas as mulheres. E não haverá um discurso que vai falar sobre todas as vivências integralmente. Por isso que a gente precisa de muitas vozes. E o que ela era uma voz independente. Ela era ela. E a gente se identificava. A Marisa fala isso. A Marisa fala que ela era pessoísta. Sim. Oi, turma. Oi, saias. Difícil vir falar da Rita aqui nesse esculacho. A Rita tinha uma consciência estética muito apurada. Ela, entre os milhões de talentos dela, era uma esteta, uma estilista. Tinha muito estilo. E era muito menos careta que todas nós juntas. Não pensava se era uma mulher. Ela nem pensava que era mulher. Ela era um ser. Então ela era mais do que feminista. Ela era uma pessoísta. Ela era um elfo, um gnomo, um ser, um extraterrestre, um marroqueiro, uma artista. Muito forte. Muito forte. Ela não queria ficar velha. Então, Deus escreveu certo. Que difícil. Agradeço. Vamos honrar esse lugar dela e foi muita sorte a gente ter conseguido ter ela os anos em que ela esteve com a gente.